Olá, eu sou Carlos Pessoa, esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Falamos desde o CEDEP 3, aqui no NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias e Informação em Saúde. Sempre que o assunto for relevante, o PodMed convidará docentes, pesquisadores, especialistas, gente interessante para um bate-papo, levando informação de qualidade até você, para produzir conhecimento e promover saúde. E o tema de hoje é o 4º Fórum de Medicina Legal Translacional, que acontece aqui nos dias 23, 24 e 25 de maio. O evento tem como propósito promover a troca interdisciplinar de conhecimentos, fortalecer o networking profissional, estimular a apresentação de trabalhos e também impulsionar pesquisas no campo das ciências forenses. A programação contará com a presença de autoridades nacionais e internacionais desta área. E para tratar desse tema, a gente já vai apresentando os nossos convidados de hoje. Começando pelo Fabiano Borba. O Fabiano, que é mestre em patologia animal, médico veterinário comportamentalista e pós-graduado em medicina veterinária comportamental, doutorando da teoria do elo. Fabiano, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz, inclusive porque estou aqui do lado de uma sumidade, né, que é a professora Noemi, que vai ser logo apresentada. Muito obrigado pelo convite. Legal. E como disse o Fabiano, nós temos também a presença da professora titular, doutora Noemi Souza Rocha. Ela é médica veterinária, advogada também, docente na pós-graduação de patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e preside o 4º Simpósio Internacional de Medicina Legal da Unesp. Professora Noemi, um prazer tê-la aqui também. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, né, de estar aqui para compartilhar um pouco os conhecimentos sobre a medicina legal e de ter uma valia. Muito obrigada. E completando o nosso trio de convidados, ela está de maneira remota aqui conosco, a Gabriela Abreu Botelho. A Gabriela, que é mestre em patologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, é especialista em análises clínicas e microbiologia e preside a comissão organizadora do 4º Simpósio Internacional de Medicina Legal da Unesp. Gabi, um prazer tê-la aqui também. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar com vocês aí, compartilhar um pouquinho sobre esse evento tão importante para nós. Perfeitamente. E antes da gente falar mais detalhadamente do nosso evento, acho que vale a pena trazer para os nossos internautas, para quem nos acompanha, o que exatamente faz a medicina legal e que importância que ela tem na sociedade. Professora, fala um pouquinho para a gente o que é a medicina legal. Na realidade, a medicina legal, ela é, como o termo está falando, medicina, né? Mas do ponto de vista legalidade, né, justiça, é isso que a gente tem aqui dentro dessa especialidade. Na realidade, você tem a ideia de ver o indivíduo, o animal, quando tem que sofreu um tipo de agressão, né? Essa agressão pode ser por pessoas de rua, né? Às vezes o animal não tem na rua, mas também pode acontecer isso dentro de seus lares, né, de pessoas que têm os animais e começa a maltratar, né? Então, a medicina legal, ela vem para investigar, para dar uma atenção maior a esses animais e tentar resolver essa questão. Claro, né, que juntamente com o pessoal da lei, né, delegado, promotor, juiz e assim sucessivamente. Perfeitamente. Medicina legal e medicina forense é a mesma coisa ou existe uma distinção entre uma e outra? Não, são a mesma, né, são sinônimos na realidade, porque o forense ele significa fórum, né, dizendo que são situações resolvidas num fórum, né? E a medicina legal, na realidade, né, ela é quando você tem você ultrapassa, né, os direitos desses animais, mas também vai ser resolvido em numa autoridade, um delegado, um juiz ou um promotor. Perfeitamente. A gente tem aqui 3 pessoas que estão ligadas, 3 profissionais ligados à área veterinária. Isso quer dizer que, além do ser humano, o animal, né, a gente tem visto cada vez mais o interesse para que a medicina legal se volte também para o meio veterinário. Tem aumentado a demanda em relação a isso no meio veterinário também? Sim.
E, na realidade, o que é muito bom você, né, essa abordagem que você está fazendo aí, porque, na realidade, maltratar o animal, né, está te dizendo que essa pessoa pode maltratar pessoas também, Os né? seres Então, humanos também, né? isso. Então, existe uma correlação intrínseca nesse sentido. Então, se você vê alguém, às vezes a pessoa não dá a mínima, não, está maltratando um animal, né? Mas você tem que ver por trás disso aí. E esse instinto, essas coisas assim, você tem que avaliar desde quando o indivíduo seja uma criança. Porque no passado, né, e até hoje você vê, e principalmente se for o menino, né? Não, meu filho não tem medo, né? Ele vai lá, avança no animal, puxa né, a cauda, o rabo do gato, né? Isso significa uma qualidade, né? Não, nessa hora você tem que dizer, não, isso você não pode fazer. Hoje em dia, a gente não trata mais o animal como tratava há 20, 30 anos atrás, né? Acho que a legislação veio para poder ter uma abordagem diferente em relação a isso, proteger, né? Garantir os direitos, né? Que os animais, enquanto seres vivos, também têm. Acho que a sociedade mudou muito a sua dinâmica e o jeito de poder verificar isso, né, doutor? Certamente, certamente. Inclusive, pegando gancho no que a professora Noemi está relatando, né? A gente precisa ter um foco da sociedade para isso, apesar de que muitas das vezes assim, existe uma reclamação que é justa da polícia judiciária com relação a ficar sobrecarregada por conta dos casos de maus tratos, abusos, etc. Mas, segundo a teoria do elo, que é onde eu me debruço para o meu doutorado, essa, como disse a professora Noemi, né, é uma ligação intrínseca. E ela tem que ser investigada, porque, na verdade, o agressor ele procura o agente mais vulnerável. Então, a agressão contra animais ela está ligada à agressão contra crianças, idosos e mulheres. Então, muitas das vezes, a gente, fechando os olhos para essa agressão contra o animal, a gente está deixando de usar um tipo de atitude que ela tem uma ligação muito profunda com outros tipos de violência que, infelizmente, o município de Botucatu, acho que até por ser muito atuante nessa questão da violência doméstica, acaba que tem mais notificações a respeito. Então, olhar para isso com um olhar mais cuidadoso vai fazer com que a gente, de repente, possa até prevenir outros tipos de violência, porque a violência contra animais ela é a mais óbvia. Ela não é tão escondida, né? As pessoas também não têm tanto pudor de esconder. Então, afinal, se está acontecendo uma violência contra um animal dentro de uma... Lógico, né? Tem circunstâncias culturais também que, do ponto de vista de algumas populações, que acabam que normalizam essa situação. Mas é sempre algo que a gente tem que abrir o olho. Gabi, como é que surgiu o seu interesse por essa área da medicina, a medicina legal? Então, meu interesse dentro da medicina legal surgiu ainda durante o mestrado, né? Conhecendo a professora Noemi, que foi minha orientadora durante o mestrado, e ela sempre foi muito empenhada nas causas, né, da medicina legal, tanto no estudo, sempre contou muito a história, né, de como a medicina legal ela se instalou dentro da medicina veterinária aqui na Unesp e da importância da gente estudar esses temas. Então, foi como uma extensão, né, dentro do mestrado, os estudos, a participação, né, junto aos simpósios. Nós estamos aí na nossa 4ª edição, e aí, junto aos simpósios, vendo, né, os profissionais trabalhando, e até falando um pouco sobre essa importância na sociedade da medicina legal, em diversas áreas, né, tanto na área médica quanto na veterinária, de a gente aprender muito essa questão durante o curso da clínica ou do tratamento dos animais, e não focar muito na questão do comportamental, da questão de como a gente trata as pessoas, da questão processual, da questão ética, né? Que todos nós estamos aí nesse papel de poder receber um processo, algo do tipo, mediante as nossas ações, né? E aí, dada a importância da medicina legal nesses casos, nós entendermos a questão da cadeia de custódia, que é o evento cronológico aí dos fatos até chegar, né,
a um fato jurídico, processual, onde necessita da aplicação de uma lei, e nós, como profissionais, sabemos dessa parte legal, da parte de direito, né, e deveres, é muito importante dentro de qualquer conselho. E aí essa questão, né, de auxiliar, de saber que a cadeia de custódia não está ligada à questão do direito penal, à questão da cadeia, mas sim da questão de reações encadeadas, né, por ações, e saber como se posicionar frente a isso. Então, meu papel aí dentro da medicina legal foi buscar entender e ajudar aí a difundir esse conhecimento. E como que se insere esse tema dentro da academia, né? Dentro do currículo da formação de médicos veterinários? De que maneira que a medicina legal tem se colocado dentro do currículo para a formação desses profissionais, professora? Olha, na realidade, a nossa legislação, né, brasileira, ela trata desse assunto. Que essa disciplina, uma disciplina de medicina legal, ela deveria, né, ter, não deveria, deve, né, como se é legal, né, dizer deve, né, que ela deve ser ministrada em todos os cursos superiores. Não importa, né, se é físico, matemático, ele deveria. Ah, não só médico ou veterinário. Não. Deveria ser, né, ministrada em todos os cursos superiores e também palestras, conversas nas escolas de ensino, né, básicos. Eu fiz essa pergunta para a Gabriela e repito a pergunta para a senhora. De que maneira que a medicina legal se colocou na vida da senhora? Olha, na realidade, quando eu fiz a residência e fiz aqui, né, aqui na Unesp, e eu vi o professor, hoje ele já é falecido, mas ele sempre lutava com relação a isso, né, o professor Ino Bandarra, né, e ele era muito chamado para ir para os leilões, né, naquela época que, né, se ia muito animais para leilões, e ele havia, né, ele era um patologista, né, ele era chamado para ver se esses animais tinham, a princípio, né, algumas aplicações de situações que eles faziam para mascarar determinadas características de um animal. Por exemplo, né, o indivíduo trazia um animal, um equinos, né, um árabe, né, que é a raça muito um custo muito alto, né, que cada pessoa gostaria de ter, né, um árabe, né, um cavalo bonito, né, com a cauda. E só que naquela época ele ia para esses leilões, né, tal, e percebia que o animal, né, durante a exposição, quando ele era leiloado, ele tinha todas as características de um árabe, né? O árabe é um cavalo elegante, né? E o que caracteriza é a cauda dele, né? Bastante alta, né? A cauda. E o que fazia o pessoal naquela época, né? O animal tinha todos os fenótipos de um árabe, mas o genótipo não. Em algum momento ele demonstrava que e o que o pessoal era a cauda, né? Que caracterizava. E o que as pessoas faziam naquela época? Pegava Vick, aquele Vick que você coloca no nariz de criança, né? O Vick evaporador. Isso, colocava na cauda, no ânus do animal. E aí o que acontecia, né? Ele passava o leilão inteiro com a cauda erguida, como se fosse desse animal árabe. Aí a pessoa comprava tudo, ganhava tal leilão, quando chegava em casa no dia seguinte. Descobria? Sim. E aí começa esse embate, né? O que eu faço, né? Quer dizer, eu comprei um animal com característica que não é, né? E aí foi aqui na Unesp, né, na Faculdade de Medicina Veterinária, que esse professor começou a se especializar com relação a isso. E aí ele ia e dizia, não, eu colhia o material e identificava o produto químico, né, que era o Vick. Sim. E aí ele dizia, não, isso foi mascarado, então isso é crime, né? Isso é um crime que está acontecendo. Tanto você está cometendo um crime com relação à sociedade e com relação ao animal, né? E aí começa, né? A partir daí começa para não só para esses animais, grandes animais de alto valor, mas para pequenos animais, pessoas que envenenam, né? O animal na rua, né? Joga comida porque não gosta, joga no quintal, né? Veneno, essas coisas, e começa a partir daí. A Unesp, ela é pioneira nesse assunto, né? Ela que vê isso aí. Às vezes é difícil falar, porque eu sempre falo, né? Dando um exemplo, né? Quando o procedimento é legal, deu certo, todo mundo quer ser né? O pai, né? O pai da criança, né? Que, quando a Criança criança é bonita. Exato. Isso.
Então, às vezes, a pessoa, não, começou na USP, não, começou no Rio Grande do Sul. Não, Botucatu, ela sim, ela tem papel fundamental em proteção desse... E a senhora se encantou por essa área? Sim, foi isso que me encantou, né? De saber o porquê, né? O porquê daquilo ali, né? Não só para grandes. E aí foi assim que eu comecei a me envolver com relações. O professor da época, como todos os professores daquela época, eles eram muito restritos a eles, né, tal, quando era uma disciplina, algo que, né, empolgava, é claro que ficava com eles, né, mas aí quando o professor ele aposenta, e aí vai para a mesa, né, disciplina, a especialidade dele, né, e aí ficou aquilo, né, todo mundo que sabia que é interessante, mas tinha problemas, né, então não foi que assim todo mundo queria pegar essa especialidade. Uhum. E foi aí que ficaram todo mundo calado, sem responder, né? Daí foi que eu ergui a mão. Eu era mais nova, né? Assim, foi muito uma petulância, né, de minha parte, né? Que eu era mais nova naquela época e aí eu digo, não, pode deixar que eu vou assumir a disciplina. E eu acabei mexendo nela, né? Foi daí que veio o interesse de fazer o direito, né? Aí eu fui. É outra graduação que a senhora buscou, né? Isso. Na realidade, no sentido de melhorar, né? Melhorar a disciplina, aplicando as leis, né? Essas coisas assim. E foi daí que a gente cresceu um pouco mais, né, com relação a isso. Muito interessante. E o Fabiano, como é que se deparou com esse tema? Na verdade, eu reparei que existia dentro do... Quando eu cheguei aqui no município de Botucatu, eu comecei com uma outra pesquisa relacionada a problemas comportamentais e castração. Inclusive foi daquele nosso primeiro contato, né? Sem dúvida. Só que comecei assim, a reparar que dentro daqui do município, aqui a gente tem um microcosmos onde a coleta de dados é muito mais facilitada. A gente tem muitos dados sobre isso. É um tema muito interessante que está dentro de uma abordagem que é muito recente, chamada interação homem-animal, que é um tipo de... é uma disciplina que ela é transversal e envolve a medicina veterinária, sociologia, psicologia comparada, antropologia, primatologia. E eu vi ali uma grande oportunidade, que era de conseguir, com esses dados públicos, verificar como a teoria do elo se comportava aqui no município. E também entender do ponto de vista do animal, para a gente ficar numa visão menos antropocêntrica, eu sempre me atropelo nessa palavra, a gente começar a ter uma visão menos antropocêntrica. E meu objetivo é verificar se há uma correlação entre o aumento de agressividade que vai ser medida pelo recolhimento de animais agressivos pelo canil com regiões onde acontece mais abuso. Interessante esse tipo de estudo. E aí essa correlação. Eu quero ver se há essa correlação, entende? Porque do ponto de vista comportamental a gente sabe que existe. Um animal acuado, um animal violentado, ele reage ou com medo ou com agressão. Então eu quero ver se do ponto de vista epidemiológico eu também consigo fazer a mesma coisa. O que é a teoria do elo? A teoria do elo é essa teoria que estuda o vínculo entre essas violências, não só entre a violência com animais e vulneráveis, que seriam mulheres, crianças e idosos, mas também no sentido da criminalidade de uma maneira geral. O que a gente percebe é que essa relação ela não é direcional. Tem várias teorias sobre como ela acontece, mas não é uma coisa assim, não é só a respeito da violência contra pessoas. Existe também, por exemplo, uma correlação entre esse tipo de violência contra o abuso contra animais e o dano à propriedade. E pequenos crimes, e o abuso de drogas. Incluindo o álcool, né? Incluindo o alcoolismo e outros tipos e alguns delitos, alguns delitos criminais que eles estão relacionados a uma diminuição da moralidade e a um perfil de personalidade e temperamento do indivíduo. Perfeitamente. Gabi, já trazendo um pouquinho para o evento que a gente vai ter lá agora no mês de maio,
é o 4º Fórum Internacional. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente o que as pessoas que se interessam pelo tema vão encontrar nesse fórum. Certo. Então, é o 4º Simpósio Internacional e a gente está trazendo essa versão da translacionalidade, multidisciplinaridade, no sentido de que esse fórum ele vem sendo feito através das áreas que trabalham junto à perícia, né? Então, a perícia médica, a perícia criminal, ambiental, no geral, né? E dentro desses temas, esse ano, o subtema é saúde única, e versando sobre essa questão da teoria do elo, né, da questão de perícia médica como especialidade na medicina, de perícia médica como especialidade na medicina veterinária, e como a perícia tem essa intersecção entre as disciplinas, dentre os cursos, né? Então, a gente está dentro da academia, nós falamos que tem muitos cursos aqui que prestam o concurso para ser perito criminal e não sabem o que esperam, assim, nesse sentido de, olha, vou prestar o concurso para perícia e vou prestar somente um delito, e aí cai na área ambiental, na área animal. Então, a importância dessa preparação que a gente traz do evento. Então, nós oferecemos cursos de meio ambiente, perícia, mini-eventos. Esse ano, as 2 associações junto conosco, a Associação de Perícias Médicas da Medicina e a Cadeira de Perícia Veterinária, que atua nessa parte social. E o serviço de verificação de óbitos contribui para a medicina na de próprias de suspeitas. Então tem bastante conteúdo, assim, a nossa programação é intensa. Eu brinco com o pessoal que vem para o evento, participa de uma maratona sábado, é um evento sexta, sábado e domingo, onde está repleto de domingo minicurso. Na abertura do evento, nós trazemos todas essas autoridades que trabalham em conjunto com a área. Então, desde as autoridades do direito, né, os delegados, o pessoal que tem encomenda aqui, o pessoal das associações, para explicar um pouco do tema, os diretores das faculdades. E também nós trazemos uma aula magna de alguém que dota desse conhecimento máximo aí sobre o tema. Esse ano nós vamos ter um capitão, que é da polícia, e que vai falar para a gente sobre a teoria do elo, né, como se constituiu dentro da polícia essa teoria, como foi trabalhado no Brasil. Então, é um evento bastante completo. Se for participar, pode esperar tudo isso e um pouco mais. E para quem que é votado esse evento, Gabi? É voltado para o público, tanto estudantes quanto profissionais da área, né? E quando eu digo profissionais da área, eu digo profissionais da medicina, da perícia, do direito, das engenharias, né? Aqui nós temos engenharia de bioprocesso, pessoal da física médica, que também acaba prestando esses concursos, biologia, medicina veterinária, todas as áreas afins à medicina forense, às ciências forenses. Professora Noemi, como a gente vê que é o 4º evento dessa natureza que é realizado aqui, ao que parece, Botucatu, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia acabam se transformando numa referência para a discussão desse tipo de tema aqui, né? Sim, na realidade, sim, outros locais, né, desenvolve também, mas o nosso aqui tem dado uma resposta muito grande, né, para a sociedade, né, com relação a isso. Também o convite, né, que nós temos feito para pessoas que têm, né, um conhecimento também bastante elevado para compartilhar conosco aqui. E é isso, né? A gente tem sido bastante agraciado, né? Todos os cursos que a gente vem fazendo de medicina legal, né? A Gabriela estava falando um pouco, eu estava vendo também a programação, é uma programação pesada, extensa, sim, que é bastante completa, né? Isso, sim, com profissionais bastante, né? Que tem muito a crescer, né? Que tem muito a crescer, e a ideia é compartilhar os conhecimentos para que a gente possa reduzir, né, esse tipo de situações que vem acontecendo, não só no nosso país, no mundo inteiro. Né? Eu estava, ainda por coincidência, hoje pela manhã, Fabiano, eu estava olhando uma informação que a prefeitura trazia, a prefeitura aqui de Botucatu,
Nesses primeiros 3 meses do ano, foram 384 protocolos de maus-tratos contra animais. A gente vive uma epidemia em relação a isso. O que acontece? Porque são números alarmantes, né? Botucatu, que é uma cidade com uma estrutura boa, adequada, que tem realmente equipamentos voltados a garantir o bem-estar animal, uma política pública colocada. Você tem números dessa natureza, imagina por aí, né, pelo Brasil afora. A gente vive uma epidemia de maus-tratos? Na verdade, não. Eu acho que a gente vive uma epidemia de exposição. O que acontecia é que... Sempre aconteceu e agora está se mostrando. Eu não posso, claro, né? Como na universidade a gente tem que, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, eu não tenho como fazer essa inferência porque eu não tenho dados de uma coorte retrospectiva para olhar para trás. Sim. Eu só tenho dados daqui para frente. E como o município tem realmente se esforçado no sentido da proteção animal, que tem até um departamento dentro do Departamento de Vigilância Sanitária específico para cuidar desse tema, eu acho que é normal que aconteça esse tipo de notificação, coisa que fica escamoteada em outros municípios. E outra coisa também é que dentro desses dados, né, que são mais de 300 casos, porém a gente tem que tirar daí, a gente tem que dar uma filtrada depois, porque muito dos casos vai ser, por exemplo, de questão de desmazelo na guarda de animais, que é, por exemplo, quando a pessoa deixa um cachorro bravo solto, ou que ela está ferindo alguma norma legal do município, por exemplo, que é de andar com o cachorro na guia. Sim. Então, assim, tem algumas situações que vão aumentar esses índices, mas que não necessariamente estão ligadas à questão do maltrato. Agora, a vigilância que acontece nesse sentido, no sentido da busca ativa por esse tipo de problema que acontece aqui dentro do município, eu acho que acaba que nos faz ter essa visão de que está acontecendo uma epidemia. Mas não creio que é isso. E também existe uma questão de mudança cultural gradual, né? Nós vivemos em bolhas. Nossa bolha aqui dentro da Faculdade de Medicina Veterinária, da Faculdade de Medicina e da Unesp tem determinados valores que consideram que um abusado de um animal é um absurdo. Agora, tem determinadas situações locais e determinadas comunidades que aceitam isso como normalizam, com uma certa leniência. Inclusive porque existe uma correlação entre o bem-estar humano e o bem-estar animal. Se a pessoa ela não se sente digna, se a pessoa não tem uma boa condição de vida de uma maneira geral, ela não vai ver um animal tendo direitos. Ela vai ver o animal de uma forma utilitarista, ou até como um parasita. Então, se a gente não cuidar também das pessoas, a gente também acaba que tem esse problema com o animal. Perfeitamente. Professora, a senhora da área veterinária foi buscar também a área do direito, né? Não é comum a gente ver pessoas buscando conhecimento em áreas tão distintas. Como é que foi essa experiência para a senhora? Olha, realmente foi muito difícil para mim, né? Foi muito difícil, mas aquilo que a gente põe em mente, você tem que correr atrás e buscar bastante estudo para tentar amenizar essa dificuldade. Porque como eu falei lá no começo, né, quando eu recebo a disciplina, né, da medicina legal como responsável e o professor que estava finalizando, né, a vida acadêmica dele, né, aposentando, era uma responsabilidade muito grande de que você levasse, né, à frente, claro, não melhor que ele, mas tentar segurar, né, a situação. E eu vejo que hoje, né, assim, ao longo, claro que não é só eu, isso é um somatório de pessoas, né, dos colegas que trabalham junto, não é só meu isso aí, mas eu vejo que a situação tem melhorado, né? Ela tem melhorado e isso que a gente pretende. Eu acredito que trabalhando especialmente com os jovens, né? Crianças, jovens, para que a gente possa conduzir isso aí melhor no nosso país, né? E
Eu acho que é isso. Agora, Gabi, essa é uma área vasta, complexa e que presta uma contribuição quando a medicina legal se faz atuante, presente, presta um benefício para a sociedade enorme, né? Bom, nós temos uma questão, né, sobre se afunilar as profissões, né, juntando essa base do direito e aplicando nas profissões. Até tem um livro interessante sobre direito médico veterinário, de um professor que é o professor José Alfredo Dallari Júnior. E ele fala sobre a questão da olha a palavra. A judicialização, né? Isso. As profissões de branco, né? E nesse Sim. sentido. Então, com certeza, é uma área que presta esse serviço à sociedade no sentido de provas científicas, de provas técnicas, né? Hoje nós temos vários veterinários dentro da profissão da medicina forense trabalhando, compondo provas, né, dentro do processo judicial, então, atuando como responsáveis técnicos, atuando como peritos também, até a professora pode citar casos, né, que a gente é convocado dentro de uma academia, dos poderem ser convocados dentro da academia para como perito ad hoc, dentro da sua formação, traz essa importância no sentido de investigação, né, no sentido de ajudar dentro do auxílio, né, nas investigações, na cadeia de custódia, como eu comentei. Então, realmente muito importante. É uma área de atuação bastante vasta, né, professora? Sim, com certeza. Isso aí, às vezes, as pessoas ficam receosas em assumir, né? Com receio, né? Quando se envolve com a polícia, né? Dá esse receio. Exatamente. É. Coisas do nosso, da nossa cultura, né? Nossa cultura. A gente vê nos outros países, né? Aquela relação muito íntima da autoridade policial com a sociedade. Né? A gente vê isso muito no exterior. Quando tem alguns feriados, levam para dentro dos quartéis, né, crianças, pessoas. Eu acho que isso acaba, né, tirando um pouco essa inibição, esse medo, né, da justiça, né, da polícia, essas coisas assim. Eu acho que isso falta um pouco no nosso país, né? E eu acho que com relação a isso, as pessoas até podem estar vendo que um animal ou uma criança ou qualquer pessoa esteja sofrendo, mas fica com aquele receio, né, de ir até a autoridade e dizer, olha, está acontecendo isso, né? Até com esse receio. Então, na minha ideia, a disciplina, a educação tem que ser muito ainda melhorada dentro de nossa sociedade para que a gente evite todo esse tipo de situação. Olhando para o resto para outros países, para o resto do mundo, a medicina legal brasileira em que pé que está hoje? Muito, muito bom. Na realidade, assim, para dizer para você que na graduação, né, o aluno ter acesso a essa disciplina, são poucos países que têm isso aí. São poucos países. Então, nesse sentido, nosso país está muito, muito bem. Não só da veterinária, mas você vê outras áreas, quando vê o animal que está acontecendo alguma coisa, chama, né, a veterinária, né, vai buscar o auxílio na veterinária, ou aí, às vezes, muitas das vezes, direto na delegacia. Né? Isso é bom, né? Sem dúvida alguma. Isso. Gabi, gostaria que você fizesse um chamado aí para quem está nos acompanhando, para que possa então comparecer, se inscrever, participar do fórum. Afinal de contas, como você mesmo disse, ele é direcionado para um público bastante abrangente. Faça o convite, por favor. Bom, então nós gostaríamos de convidar vocês, né, para esse evento, o 4º Simpósio Internacional de Medicina Legal aqui da Unesp, translacional. Tem os dados no site da Faculdade de Medicina aqui para fazer a inscrição. Nós estamos esse ano com a modalidade de submissão de resumos, de apresentação de pôster no evento e a possibilidade de network também, porque muitos grupos de faculdades estudam o tema, tanto de direito, de medicina legal, e eu esses grupos de estudo também participar da apresentação de estudos, né? Nós estamos com a submissão desses resumos e falar, né, que essa construção, né, das provas científicas, da medicina legal, ela precisa ser cada vez
mais crescente e que aproveitem, né, os profissionais a oportunidade de network aí junto com o evento, de conhecer o pessoal que trabalha na área, que tem experiência na área e vir aí contribuir com o nosso simpósio. Legal, essa foi a Gabriela Abreu Botelho, ela que é presidente da comissão organizadora, então, do 4º Simpósio Internacional de Medicina Legal aqui da Unesp. Gabi, muito obrigado, sucesso para vocês, viu? Agradeço, sucesso para vocês também. Legal. Agradecendo a professora titular, doutora Noemi Souza Rocha, que preside também o 4º Simpósio, né, envolvida com a causa, e uma referência, como disse o doutor Fabiano. Professora, muito obrigado. Sucesso no evento também. Eu que agradeço em nome de toda a comissão e que o convite, né, porque as pessoas compareçam para poder compartilhar conosco, né, os nossos conhecimentos aí. Então, muito obrigada pela oportunidade. E a gente que agradece. E o doutor Fabiano Borba também, agradecendo a sua presença, né, e sucesso no evento, doutor. Muito obrigado e espero vir aqui mais vezes. Ok. Esse foi então o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Renovando o convite, dias 23, 24 e 25 de maio, aqui no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu, o 4º Simpósio Internacional de Medicina Legal. Como disse a Gabi, todas as informações você encontra lá no site da Faculdade de Medicina de Botucatu. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.